Apocalipse capítulo 2, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, meus irmãos? Palavra do Senhor nessa noite para nós, lida para a glória de Deus. Meus irmãos, falamos até aqui sobre 2 cartas dentre as 7 que o Senhor Jesus endereçou às igrejas da Ásia Menor, as igrejas tidas como as igrejas do Apocalipse, porque as igrejas foram citadas no livro do Apocalipse, mas são igrejas da Ásia Menor, um conjunto de províncias dominadas pelo Império Romano. E você estudou com a gente aqui, já foram 6 mensagens até agora, foram 6 pregações até aqui. Em Éfeso estudamos com 3 pregações e também com Esmirna. E vocês perceberam algumas peculiaridades, tanto na comunicação de Jesus com as igrejas, como também na realidade de cada igreja. Cada igreja local tem a sua realidade. E Pérgamo, ela tem algumas similaridades enquanto cidade com Éfeso e Esmirna. Vocês vão perceber isso ao longo da palavra. Eu poderia dizer que um resumo daquilo que Jesus trata com a igreja em Pérgamo é o perigo da mundanização na igreja, o perigo do mundo se infiltrar na igreja. Vocês vão perceber isso também ao longo do estudo dessa carta de Jesus à igreja em Pérgamo. Com base no que nós lemos aqui, veja a apresentação de Jesus. Ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Bom, irmão, você sabe que na antiguidade não havia metralhadora, não havia revólver, não havia bazuca, né, nem míssil, nem avião, né, nem helicóptero, nem nada disso. Então o povo saía na mão, ou então usava escudo, né, lança, espada. Então a espada era uma arma de guerra, uma arma de ataque, era uma arma que exercia a imposição sobre o inimigo. Quem dominava melhor o uso da espada, as técnicas de luta, vencia o inimigo. E naturalmente naquele tempo de guerras, muitas guerras, né, nesse nível braçal, nesse nível corporal, os exércitos mais habilidosos, mais numerosos, mais poderosos iam subjugando outros exércitos e dominando assim as cidades e as nações. O Império Romano naquele tempo era o grande império que avançava, e talvez nem o Império Babilônico, nem o Império Medo-Persa, nem o Império Grego, nenhum império chegou tão longe quanto o Império Romano em termos de avanço, de conquistas de novas terras, de novas cidades, de novas províncias, de novos países. O Império Romano era o grande império daquele tempo, e a espada era um instrumento de guerra. Essa linguagem de Jesus aqui é importante você já perceber que é uma linguagem de juízo. Jesus está falando assim: eu
sou aquele que vou para o ataque. Eu sou capaz de usar a espada que sai da minha boca. No livro do Apocalipse, há um momento em que Jesus vai fazer esse juízo acontecer para matar o anticristo e a besta, e ele vai fazer isso com o sopro da sua boca. Olha que poder, irmãos. É um sopro e o anticristo vai ser morto. Não vai ter batalha, daquele dualismo antigo, do bem contra o mal, aquilo que é retratado muitas vezes na Sapucaí, do Jesus meio apanhando, depois ele vai lá e bate e vence. Até parece, irmão, é o sopro da boca do Senhor. Lutero vai dizer que Deus e Satanás não podem brigar, não podem ter nenhum tipo de combate, porque Satanás é um cãozinho nas mãos do Senhor, ele tem uma coleira, ele vai controlando as ações desse cãozinho nesse mundo. Deus é todo poderoso, Satanás tem poder, ele tem algum poder, mas o nosso Deus é todo poderoso, nosso Cristo Jesus, todo poderoso, ele tem todo o poder. Nós somos inferiores ao diabo, em termos de poder espiritual, em termos de poder até mesmo intelectual. A Bíblia fala que Satanás é astuto. Irmão, nesse texto que nós vamos estudar aqui, nesses próximos encontros, eu não sei se, não vai dar tempo, com certeza não vou terminar hoje. Esse texto da carta de Jesus a Pérgamo vai mostrar um pouquinho sobre a doutrina bíblica do próprio Satanás. Assim como ele citou Satanás para Esmirna, onde lá haviam os judeus que não eram judeus de fato, nem de direito, mas antes eram sinagogas de Satanás. Portanto, ali, a linguagem é figurada, não havia uma sinagoga geográfica e física. O que havia? Uma comunidade de judeus que estavam servindo, adorando, glorificando Satanás, pelo seu ímpeto homicida contra os cristãos em Esmirna, porque a perseguição dos cristãos em Esmirna, ela tem como ponto de partida a raiva, o ódio dos judeus, porque eles afirmavam que um judeu da Galileia, um homem sem grife, sem sangue azul, um homem sem aquela raiz na linha sacerdotal de Arão, um homem que não era descendente direto de Moisés, nem nada do tipo. Esse homem, que depois os apóstolos vão mostrar a genealogia dele, dizendo que ele tem raiz sim, davídica, ele é descendente de Davi, mas também andando 14 gerações para trás, ele é descendente legítimo de Abraão. Esse é o intuito de Mateus, para comprovar que Jesus era um judeu legítimo, e um descendente legítimo do rei Davi, por isso ele poderia ocupar o trono de Davi. Mas Jesus, não sendo esse grande homem no sentido social para aqueles judeus, ele sendo agora levantado como um vencedor sobre a morte. A pregação do evangelho, ela tem na centralidade a crucificação e a ressurreição. E quando a igreja lá em Esmirna pregava o evangelho, anunciava o Cristo que foi pendurado no madeiro. Isso era vergonhoso para qualquer um que ouvia. Para o judeu que ouvia era uma vergonha, porque a lei de Moisés vai dizer que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E era uma vergonha para o romano, para o grego, ou para qualquer outro de cultura gentia ou gentílica, porque a cruz romana era um instrumento de tortura para os maiores criminosos, as pessoas mais abjetas da sociedade, pessoas que eram criminalizadas politicamente também. Eram os grandes bandidos, os grandes malfeitores, assassinos, que iam para a cruz, e Jesus vai ocupar esse lugar para redimir a humanidade. Essa é a mensagem dos cristãos, e eles estão anunciando em Esmirna, onde há um povo judeu que tinha liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de crença, mas os judeus ficavam muito bem naquele lugar, porque eles não confessavam que havia um homem divino que arvorava para si o título de Kyrios, Senhor, majestoso, divino, todo-poderoso. Esse é o problema que a igreja viveu em Esmirna, porque defendeu que só o Senhor é Jesus Cristo, e também o povo de Pérgamo, parte dele defendeu a mesma verdade: Jesus Cristo é o Senhor, não César. Você pode perceber que esses judeus, que eram a sinagoga de Satanás, lá em Esmirna, eram os perseguidores principais dos cristãos que pregavam um evangelho sobre um judeu galileu, pobre, sem grife, religiosa e teológica, sem formação aos pés de Gamaliel, nem de nenhum outro saduceu, nenhum outro fariseu, um homem simples, que foi morto sozinho, numa cruz maldita. Mas esse grupo está defendendo que ele ressuscitou dos mortos, que ele vive, que ele agora assumiu um trono de Davi, que ele é o verdadeiro rei, ele é o Senhor verdadeiro, ele é divino.
Ele é o próprio Deus na forma humana. Essa mensagem causava problema político para a igreja naquele tempo, tanto em Esmirna quanto em Pérgamo. Em Esmirna, os judeus eram uma sinagoga de Satanás, mas a cidade de Pérgamo tinha no centro dela um trono para Satanás. Uma cidade que tinha um governo satânico. A gente vai abordar isso melhor daqui a pouco, ou semana que vem. Eu não vou passar de 8h35, tá bom, irmãos? Pastor, durante a semana está de olho, está pregando aqui, ó, é um olho no padre e o outro na missa. Estou aqui olhando para a igreja, estou olhando para o relógio, para a gente respeitar esse tempo dos irmãos, que ainda amanhã é dia. Mas a gente não tem pressa, né, irmão? A gente está aqui na série justamente para caminhar versículo a versículo e ouvir o Senhor falar para nós, porque essa carta, ela foi lida lá no final do primeiro século, mas ela é lida aqui em 2025 e se aplica para PIB do Mendanha, que vive no Rio de Janeiro, nesse Brasilzão de nosso Deus, que está afundado espiritualmente. Eu quero começar afirmando que o homem Deus, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, esse que se revelou a João, e João caiu como morto, esse glorioso ressurreto, ele é aquele que tem na boca uma espada de 2 gumes, portanto ele tem sobre si a autoridade para julgar todo ser humano de toda geração que existir na face da terra, e ele não é apenas o Senhor lindo, que nós amamos, que nos ama, que se entregou por nós. Jesus Cristo é plenamente amor, mas também é plenamente santo. O evangelho verdadeiro não oculta a realidade da santidade de Jesus. O evangelho verdadeiro também não oculta a realidade do amor de Jesus. O problema é que hoje em dia é muito difícil você ouvir alguém pregar o evangelho, porque ou a pessoa está pautando o seu ministério para pregar o Jesus que é amor e ocultar o Jesus que é santo, portanto ele vai trazer aquela mensagem coach, aquela mensagem que massageia o ego, aquela mensagem que fala que você é o centro do coração de Jesus, é aquela mensagem que fala que todos os seus sonhos vão se realizar, aquela mensagem que fala que se você tiver um pouquinho de fé e depositar aos pés dos apóstolos, você vai receber 30 vezes mais, né? Ou seja, esse Senhor, ele é tão bondoso, que ele vai satisfazer todas as suas vontades, basta que você confie nele, e a relação vira uma relação utilitária. Jesus é amor, Jesus é lindinho, bonzinho, amiguinho, e você muitas vezes, né, ou melhor, o ouvinte que gosta desse tipo de abordagem, ele fica muito feliz de ouvir, ele quer estar na igreja para ouvir essas coisas, e é verdade, em certo grau, Jesus é amor, não, irmãos? Muita coisa. Deus é amor, e Deus é revelado em 3: Pai, Filho, Espírito. O Filho é Jesus Cristo, ele é Deus, Deus é amor, Jesus é amor, mas Jesus, que é amor, é santo. No seu evangelho chama as pessoas ao arrependimento, chama as pessoas a uma vida de obediência, de renúncia de si mesmo, chama as pessoas para se comprometerem com a ética do evangelho, chama as pessoas para abrir mão da antiga vida, da vida anterior, do homem caído, do homem de Adão. O homem adâmico morre no batismo e renasce, ressurge o homem espiritual, o homem celestial, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, tem gente que também quer ouvir só a mensagem da santidade, e tem gente que gosta, né? É aquela coisa, né? Deus é santo, pecado vai te matar, para com essa vida dupla, que não sei o que, e parece que quanto mais a acusação, parece até que o pastor ou que o pregador já pegou alguma informação na rede social, ou já tem um grupinho no WhatsApp com algumas informações, ó, fulano está com adultério lá, fulano está roubando, fulano está bebendo, aí ele vai e lança tudo com aquela ira, com aquela raiva, com aquele ódio santo, e aí as pessoas também que gostam desse tipo de abordagem, fala Deus, fala Jeová, e geralmente é com o outro, né? A gente tem aquela especialização, né? O religioso tem essa especialidade de ouvir e não atribuir a si mesmo aquela palavra, né? Palavra muito boa, quando tem confronto, palavra muito boa para quem está do meu lado, palavra muito boa, faltou aquele irmão que não veio hoje. Então essa abordagem da santidade sem amor, sem misericórdia, e aí fica pregando, sei lá, olha, eu lembro de ouvir muitas vezes, há uns anos atrás, aí umas décadas atrás, né, uma frase que eu sentia medo, né, eu andava na época na Assembleia de Deus, eu tenho uma história, irmãos, eu comecei na Batista tradicional, aí depois eu virei aquele crente da melodia, o que vai pelas igrejas, né, aí eu tive na Assembleia, eu tive na Metodista, tive na Nova Vida, mas aí eu falei, rapaz, meu lugar é na Batista, eu sou Batista, vou para Batista, aí eu fui caminhando na Batista até me tornar pastor Batista, e eu tenho o maior orgulho disso, tá, irmão? Glória a Deus por isso,
Mas eu sei que ser pastor batista não leva ninguém para o céu. Quem leva para o céu é o sangue de Jesus, é a salvação. Quem salva é Jesus, tá bom, irmão? Agora, na época que eu era daquelas andanças lá, eu escutava às vezes umas irmãs do coque assim, que orava com muito fervor, e ela falava uma frase assim, ó: olha o leito. Rapaz, que frase que dava medo, hein? Olha o leito. O que era o leito? O leito era o leito do hospital. Havia uma profecia para ameaçar: tu não vai mudar de vida não? Ó, Deus é santo, Deus vai te matar, hein? Eu vou achar na internet um vídeo de um rapaz que ele fez uma paródia, onde ele faz essa abordagem, que tem muita música gospel, que tem essa abordagem de vingança maravilhosa, né? Que Deus vai pegar, Deus vai matar, Deus vai se vingar e tal. E quem te viu lá embaixo vai te ver lá em cima. Você estava por baixo, agora você vai estar por cima, e o povo vai ter que engolir você. Eu falo, aleluia! Oh meu Deus, que profeta, que poder! Quem te viu passar na prova e não te ajudou, e por aí vai, né, irmão? Você sabe o que eu estou falando. Aí o povo tem a abordagem da santidade sem amor. Não, isso não é evangelho, irmão. Isso aí é moralismo, legalismo. E o amor sem santidade, irmão, vive como você quiser. Deus te aceita como você é. Deus perdoa. Deus é graça, Deus é misericórdia. Não, porque tu tá bebendo, continua. Tu tem 2 famílias, continua. Qual o problema? Tá sonegando imposto? Irmão, ninguém liga não. Deus é amor. Deus é um velhinho que tá sentado assim, e ele tá assim meio perdido, falando: quando é que essas pessoas vão me amar e me buscar? Aí você para, dá um tempinho para Deus, aí Deus fala: agora sim, eu fui amado por esse ser que eu criei. E as pessoas vão tratando Deus como um vovô, como um Papai Noel, um ser humaninho, doce e leniente com um erro, e que fica afagando a cabeça: rapaz, você está roubando, que coisa. Não, irmão, Deus também não é amor assim não. O amor sem santidade não é evangelho. Repete comigo assim: o evangelho verdadeiro prega a santidade de Deus e também o amor de Deus. Então cuide sempre, às vezes você vai visitar uma outra igreja, você vai ver um vídeo no YouTube, cuide sempre de ouvir uma pregação que não omita a santidade, mas também não omita o amor, e vice-versa. E aí você vai estar ouvindo o evangelho. Agora, Jesus também, ele é totalmente misericordioso, e ele também é totalmente justo. A gente lê Tiago, quando o Tiago vai dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo, a gente acha que existe ali uma comparação entre um e outro. Não é não, irmão. A misericórdia triunfa o juízo na vida dos eleitos, dos que têm fé verdadeira, dos que nasceram de novo, porque sobre eles o juízo já aconteceu na cruz do nosso Senhor Jesus. Você que é eleito de Deus, você que é escolhido de Deus, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que possam ir e dar muito fruto, e esse fruto permaneça. Jesus te escolheu. A prova disso é que você crê nisso, que você recebeu essa promessa do evangelho, você se apropriou da graça, você é um nascido de novo, você é um eleito de Deus. A Bíblia fala para nós confirmarmos na vida a eleição, para nós desenvolvermos a salvação, para nós caminharmos como quem de fato nasceu de Deus. Mas ele nasceu, ou melhor, nos fez nascer do Espírito. Você e eu somos a igreja, o povo lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Nós somos aqueles que são alvos da misericórdia, porque Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, sofrendo o nosso juízo. Amém, irmão? Mas Deus não deixa de ser misericordioso e totalmente justo. Haverá um tempo em que o juízo vai acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa: com base nesse texto da carta de Jesus à igreja em Pérgamo, o juízo começará na casa de Deus. E o juízo de Jesus, ele pode vir na escatologia final ou na escatologia temporal histórica. A gente vai tratar disso também, não hoje. Não há imperfeição em Jesus, nem para ele ser severo demais, nem para ser compreensível demais. Ele é compreensível dentro de um padrão de justiça. Ele é severo dentro de um padrão de santidade e justiça. Ele não é covarde, ele não é tirano, ele não é maligno. Ele exerce o justo juízo. Diz o Salmo, capítulo, se não me engano, 88 ou 89, um dos dois vai dizer: justiça e juízo são a base do teu trono. O trono de Deus está firmado eternamente, e é um trono que tem na sua base, no seu fundamento, justiça e juízo. Então Jesus,
é amor e misericórdia em completude. Jesus é santidade e justiça em completude. Quem não crê nesse Jesus, não crê no Filho de Deus que é revelado nas Escrituras. Bom, a gente está introduzindo, eu nem expliquei a cidade de Pérgamo, nem vou explicar também. Hoje é a introdução. É até bom que aí te dá um gostinho, né? Rapaz, eu preciso continuar ouvindo esse negócio aí. O que vem aí? Semana que vem a gente continua com a parte 2. Porque estudar essa carta nos leva a pensar nessa igreja nossa, que habita naquilo que chamamos na sociologia de pós-modernidade, que na verdade já é um termo, me parece ultrapassado. Há quem diga transmodernidade, há quem diga hipermodernidade. Estamos num tempo da alta tecnologia, da inteligência artificial. Estamos no tempo da alta globalização, da alta comunicação, de uma sociedade do século 21 que está conectada com 5G e tem os maiores recursos tecnológicos possíveis. E quando você pensa que não dá para ir além, eles vão além. Você acha o iPhone 15 maravilhoso, tem um 16, meu irmão. E quando tu achar que não tem mais nada, vem um 17, daí vai. Começou, sei lá com quem, com um, né, eu acho. A tecnologia só avança. O mesmo perigo que Pérgamo correu, de perceber Satanás se infiltrar dentro da comunidade e estabelecer o seu reino, é o perigo que nós corremos aqui, nesse tempo, no Rio de Janeiro, em 2025. E agora que eu estou gravando, deixa eu explicar para quem está ouvindo no YouTube, que aqui na região da Serrinha, região rural, você vai perceber que houve uma mudança aí no som, talvez, é porque aqui é região rural, e na região rural é comum a luz cair, mas ela volta, né? Ela dura 10 segundos aí de pausa, e nós estamos muito tranquilos quanto a isso, a gente não fica escandalizado com isso não, portanto é a luz voltar, né, irmão? E o ventilador também, glória a Deus. Então, nós corremos o mesmo risco que Pérgamo correu. Qual o risco? O risco de nós termos infiltrados em nosso meio pessoas que não adoram Jesus Cristo e não são governadas pelo Espírito Santo, mas adoram Satanás e são governados por ele. O que mais vem por aí, meu irmão? Fica para a semana que vem, quando a gente caminha aí mais um pouquinho e vai entender o contexto histórico-cultural de Pérgamo e entender versículo a versículo. Eu estou introduzindo para você, mas versículo a versículo nós vamos caminhar nesse estudo bíblico, nessa palavra, nessa série de mensagens à igreja em Pérgamo. A série é Cartas às Igrejas do Apocalipse, ou Cartas de Jesus à Igreja na Pós-Modernidade, que foi o nome que eu criei. Amém? Paramos por aqui então, que Deus nos dê graça para que possamos compreender a sua palavra e compreender a palavra dentro da nossa realidade histórica e cultural. E vocês vão perceber ao longo desse estudo que há muita similaridade entre a cultura de Pérgamo e a cultura no Brasil, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. O nosso desafio é grande, irmão, sobretudo de nós sermos fiéis, como foi toda a comunidade de Esmirna e como foi parte da comunidade de Pérgamo. Posso ouvir o amém?